Cara, que pena. A gente tá brigando tanto aqui por questão de respeito, né? E de igualdade. Que a Conmebol, de alguma forma, se manifestasse sobre os casos de racismo do Luigi. Como que a gente vai esperar de uma organização punições mais severas, punições mais sérias, se eles mesmos, os dirigentes, estão levando na chacota, estão levando na brincadeira? A gente começa a achar que realmente nada vai mudar, que as coisas vão continuar do jeito que estão e que a opinião dos brasileiros realmente me pareceu, a gente não tem como ser concreto, talvez ele possa vir a público dizer que foi uma brincadeira, mas de muito mau gosto, mesmo sendo uma brincadeira, mas eu acho que passa por um descrédito com toda a campanha que está sendo feita aqui no Brasil. Parece que apesar do que a Leila falou ali, dos brasileiros compreenderem mais de 70% da renda da competição, serem importantes para a competição, não somos tratados como deveríamos, com o devido respeito, apesar de dadas as proporções da importância que se tem. Cara, eu tenho 3 tópicos pra falar, né, pegando nesse gancho, né? Primeiro, sobre a questão da fala dele, né? Cara, tantas comparações que poderiam ser feitas, né? Se ele conhecesse, por exemplo, a cultura brasileira, que poderia até... Futebol sem bola, aquela música... Aquela música do Claudinho Bochecha, né? Que fala futebol sem bola, piu-piu sem frajola, não sei o que. Tantas comparações, né? Ele vai puxar a comparação que deixa esse cunho... Cara, uma comparação de cunho racista, cara, praticamente. Então, tipo, muitos podem falar que é mimimi, né, e tudo mais, podem minimizar essa fala dele, cara, mas assim... O que você acha dos brasileiros fora daí? Ele falou, é como se fosse Tarzan sem Cheetah, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque eu acho que a Cheetah nem é do Tarzan. Não, e outra, a questão lá do... Por exemplo, o discurso dele, né? O discurso dele... A Cheetah é do Tarzan. O discurso... Desculpa aí, pessoal do Tarzan. O discurso dele lá, ensaiado lá em português, pra falar sobre o racismo, né? Tipo assim, quando ele vai falar ensaiado lá, o discurso que ele ensaiou, ou lê um teleprompter, ou tinha algum como é que é? Algum ponto eletrônico no ouvido pra ele falar, né? Pô, muito lindo, né? Ele falando em português sobre o racismo e tudo mais, e quando ele vai ser perguntado ali de supetão, né? Pra falar algo de forma espontânea, ele usa essa comparação bem esdrúxula, né? Bem ruim, né? E aí só pra concluir nessa parte, falando sobre a questão do que ele falou lá no discurso dele. Cara, tudo bem legal, pô, muito bonito, né? Lindo demais ele falar sobre a questão do racismo, da problemática do racismo ali dentro do discurso dele, mas ele poderia fazer aquele discurso em espanhol. Por que falar em português? Porque isso não é... Na verdade, os brasileiros quem sofrem isso. Ele vai falar sobre o quanto isso é triste e tudo mais, vai falar em português. A mensagem não era para os brasileiros, verdade, era para quem comete o ato, né? Então parecia só uma atitude política mesmo ali, um discurso político. Foi protocolar, foi vazia, foi rasa. Eu acho que o futebol, nenhum esporte tem espaço para mais isso. A gente tem que realmente repudiamos a atitude e esperamos realmente uma retratação muito em breve. Eu espero que a gente consiga trazer essa retratação.